Alô, amigos do História Santos Podcast, deixa eu fazer um resumo do que foi aqui a reunião do Conselho Deliberativo na noite de quarta-feira. O principal item foi aprovar, tá, as contas da gestão Andrés Rueda de 2022, do ano passado. Tá? Então já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like, ativando as notificações, porque aqui no História Santos Podcast os conteúdos são mais diferentes, são diferentes do nosso canal principal. A gente também bate aquele papo legal com vocês, mas com informações diferentes. O relatório do Conselho Fiscal apontou um superávit de 16,9 milhões de reais, tá? Mais um déficit com relação às receitas, aos recursos conseguidos pelo futebol profissional em premiação. O Santos é o clube que tem o maior número de patrocinadores daqueles que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, 11. Tá? O Santos teve uma arrecadação com sócios de quase 13 milhões de reais em 2022, algo que já está apontado que vai ser derrubada essa arrecadação, porque o Santos já perdeu 6 mil sócios desde o começo do ano até agora, por causa da inconstância da equipe em campo, porque quem dita o ritmo do aumento de sócios ou não é uma ação de marketing, inclusive, que teve prejuízo, né? Foi apontado pelo Conselho Fiscal. E sim o resultado em campo. É isso que dita o aumento do número de sócios. Por exemplo, a Nova Vila Belmiro poderia ditar um aumento considerável do número de sócios. Mas aquele negócio, vai vender cadeira, camarote, se preocupa com o show do Raça Negra, com o aniversário de 111 anos do Santos, com a venda de copinhos dos 111 anos do Santos, e o time está capengando. Né? Enfim. Mas o relatório do Conselho Fiscal aponta tudo isso, tá? Onde teve o prejuízo, apontou, você teve prejuízo aqui, isso deu prejuízo, o futebol profissional deu prejuízo, porque o retorno deveria ser 20 milhões de reais a mais do que foi, teve 32 milhões de retorno apenas, deveria ser pelo investimento 52 milhões, ou seja, investimento errado no futebol, menos receitas, porque o Santos só disputou, só parou em primeira fase, só disputou, em 2022 disputou tudo para não cair. Foi derrubado pelo Tati na Sul-Americana, enfim. E o filme vai se repetir em 2023. Então você começa a imaginar e fazer um comparativo de que o ano de 2023, tudo que foi investido, por enquanto não está sendo entregue. Tá? E olha que foi investido, hein? Ó, imagina só, tá pagando o Carabarral, se bem que é do ano passado, mas tá pagando ainda. Comprou o Zanocelo. Olha só. O Joaquim, o João Lucas, tem o Natan para pagar. Dá uma olhada no que vem pela frente. Então, houve investimentos grandes e retornos mínimos, se é que tivemos retorno. Né? O relatório aponta isso. O que acontece também? A deterioração do patrimônio do clube foi apontado ali pelo relatório do Conselho Fiscal. O CT Meninos da Vila, que é a base treino feminino também, com grama alta, mosquito, tem tudo para tudo quanto é lado. Aí o presidente justificou: comprei grama sintética. Que legal. Vai colocar quando? Vai começar a funcionar quando? O CT Rei Pelé, aquele muro histórico, lendário do CT Rei Pelé, com imagens dos ídolos do Santos que passaram e fizeram história, que merecem estar ali. O cara às vezes jogava no Santos pensando, eu quero dar o máximo aqui porque eu estou no time do Pelé, eu quero entrar nesse muro. Né? Hoje ninguém faz questão, sabe por quê? Porque está tudo descascado, tudo abandonado. Passa pelo CT Pelé se você tiver oportunidade. Se você for de Santos, você sabe o que eu estou falando, da Baixada Santista. Se você vier de São Paulo, quando vier, dá uma passada ali. Se você é de fora, tente dar uma passada. Eu vou conseguir imagens, eu vou ali fazer imagens do muro para mostrar para vocês a situação, e não é só fora não, é dentro também. Na Vila Belmiro são cadeiras quebradas, falta de manutenção, de pintura, sala de imprensa totalmente arrebentada, a que atende o time do Santos, porque vem aí a Nova Vila Belmiro, eu vou gastar dinheiro com isso. Você tem que manter o que você já tem, você não pode pensar no que você vai ter. O que você vai ter é adiante. Você tem uma data fixa para ter a Nova Vila Belmiro? Fala assim entre agosto e setembro, fim do ano, isso, aquilo. Tá, fala-se, mas está confirmado? Já captou o recurso necessário? Já tem o alvará de obra? Já pode derrubar a Nova Vila Belmiro, a atual Vila Belmiro, para subir a nova? Não, então mantenha o que você tem, porque é o teu ativo, é um patrimônio teu. Né? Então você vai desvalorizando o teu patrimônio com esse pensamento raso, na minha opinião, de que nós vamos ter isso, nós vamos ter aquilo. Então tá, vai ter, mas não tem ainda. E se por um acaso não tiver? Porque todo negócio tem um risco.
Então, se não tiver, o que acontece? O que é que acontece? Você fica com o teu patrimônio deteriorado, na hora que você vai melhorar teu patrimônio, você vai gastar mais. Né? É uma questão de raciocínio. Manutenção é mais barata do que você deixar de destruir para depois reconstruir. E tudo isso foi alertado. Além do que, claro que o presidente foi cobrado na reunião sobre futebol profissional. Óbvio que ele foi cobrado. E óbvio que ele pediu paciência, que ele acha que está certo. E ponto final. Eu dou detalhes, tá, do que o presidente falou no canal principal História Santos. No primeiro vídeo, está lá na playlist Santos FC 2023. Aqui eu quero falar um pouquinho mais desses bastidores. Então, as contas do Santos foram aprovadas, com superávit de 16,9 milhões. Mas o Conselho Fiscal, que é um órgão que pega todas as documentações, todas as notas fiscais, junta e vai para cima para ver se está tudo certinho, perguntou, valeu a pena esse superávit? Pequeno superávit, bem pequeno. Valeu a pena o investimento grande no futebol e o retorno pequeno? Grande e errado, né? Vale a pena deixar o atual patrimônio se deteriorar? Então são vários questionamentos, várias broncas que a gestão André Azevedo toma do Conselho Fiscal no relatório. Ou seja, um alerta, ou melhora para o ano 2023, porque nós estamos falando da aprovação das contas do ano passado, ou melhora esse ano, ou o negócio vai ficar muito feio, né, na hora de se analisar trimestre a trimestre o que vem acontecendo no Santos, né, em termos de questões fiscais, de investimento, né, de receita e despesa. O futebol hoje, por exemplo, tem muito mais despesas do que a receita. E não pode. Porque é tratado como mais um gasto, segundo o Conselho Fiscal, o relatório. O futebol profissional é mais um gasto do Santos, do clube. Mais um gasto. É como um gasto com um café, só que em maneiras exageradas. E na verdade o futebol profissional ele é o quê? O futebol profissional ele é considerado a principal fonte de receita de qualquer clube que dispute Série A, primeira divisão. De qualquer clube, menos do Santos. Essa é a impressão que o Conselho Fiscal passou aos conselheiros e eu estou repassando a você, torcedor, nesse relatório indicando a aprovação das contas, sugerindo a aprovação das contas como foi aprovada do André Azevedo, da gestão André Azevedo, mas com estas ressalvas que são seríssimas, que apontam o abandono do futebol profissional. Paciência, o torcedor já teve demais. Você não concorda? Você acredita mesmo que todas essas ressalvas serão corrigidas nesta temporada? Lá se foram, estamos no 4º mês de 2023 e não disputamos as quartas de final do Campeonato Paulista. E investimos mais de 30 milhões de reais em jogadores e não tivemos o mínimo de retorno possível que agrade, que nos dê esperança. Aí, Ruedão, a conta não fecha. Você não conhece de conta? Abre o seu computador, olhe suas planilhas, receitas, despesas e vê se você está certo com relação ao futebol profissional. Faça isso, já que você gosta de um Excel. Vai lá, coloca lá. Organiza, depois torna pública a tua organização. A gente só antecipou aqui, o Conselho Fiscal já antecipou o que pode acontecer. Um abraço e até a próxima.